Rafael, psicólogo, e a personagem de hoje traz algumas respostas sobre algo que vai ser muito importante pra gente no ano que vem. E por isso eu gosto tanto dessa personagem, foi inevitável, eu tinha que trazer um vídeo sobre ela. Hoje vamos falar de Risa Hokwai, nome difícil. Tem spoiler de tudo em Fullmetal, vamos lá. Aceitar emoções difíceis. Talvez nenhum outro personagem em Fullmetal faça isso tão bem quanto a Risa. Scar e Roy, que apareceram aqui nos vídeos anteriores, chegaram nessa aceitação, mas tiveram que passar por muita coisa. A Risa conseguiu ver isso um pouco antes, e essa poderia ser a razão da grande capacidade dela de conseguir se manter sempre em foco. Disciplina e foco são duas coisas muito importantes para quem quiser alcançar qualquer tipo de objetivo. E é uma demanda que as pessoas procuram muito em atendimentos psicológicos. E é também a raiz principal da personagem de hoje. E se a gente pegar todo o contexto dela, não é tão diferente assim dos outros. Ela perdeu a mãe logo cedo, também não teve ali seu pai muito presente, que meio que a usou como objeto de seu sonho. Ele era um alquimista e ele, após terminar sua pesquisa ali sobre alquimia, com medo de guardar em algum lugar aquelas informações e elas caírem em mãos erradas, ele decide tatuar essas informações justamente nas costas da Risa, da sua filha. Então meio que desde essa época a Risa foi acostumada a não ter meio que sua identidade própria. Ela era meio que parte da história das outras pessoas. E após ali a morte do seu pai, ela vai ter ali um novo objetivo, seguir o ideal da pessoa que foi responsável por cuidar dela, o Roy, que ela admirava muito. Ele seria a pessoa a realizar os sonhos de seu pai. Consequentemente, ela meio que deposita nele a sua própria esperança. O tempo passa, a Risa se torna uma ótima atiradora, que rendeu ali o apelido dela de o Olho do Falcão, e ele tem aquela guerra de Chival e sua visão muda bastante, como dos outros personagens, durante a guerra. Ela viu o Roy como o ideal de esperança dela. Só que nessa guerra, ela vê o Alquimista das Chamas usando o seu poder justamente para matar pessoas, matar inocentes. Como assim? A pessoa que queria proteger o máximo possível de pessoas estava sendo responsável por matar muitas pessoas? E quando acaba a guerra, um pedido que ela faz pro Roy é justamente queimar as costas dela para apagar aquele mapa, para que não existam mais Alquimistas das Chamas. Então ela decide ficar ali dentro do exército e fala que vai suportar sua dor, porque fez muitos inocentes sofrerem. Esse período é de sofrimento para ela e de um grande arrependimento. O arrependimento é um estado cognitivo ou emocional negativo que envolve culpar a nós mesmos por um resultado ruim. O arrependimento, embora seja doloroso de experimentar, pode ser uma emoção útil. A dor do arrependimento pode resultar em refocar e tomar medidas corretivas ou seguir um novo caminho. E a Risa usa talvez a melhor maneira de lidar com o arrependimento, porque de forma alguma ela tenta repetir os mesmos erros. E talvez não exista um pior arrependimento do que errar pela segunda vez. Em um estudo dos psicólogos Adam Steiner e David Hedish, eles observaram ratos e como eles lidavam com os erros. Encontraram evidência de que o arrependimento no mundo animal está mais associado a cometer o erro pela segunda vez. Por exemplo, quando os ratos cometeram um erro ao encontrar comida, eles não tinham sido claramente desafetados pelo erro, mas sim por tomar medidas para não cometer erros novamente. Ou seja, o arrependimento não era por ter cometido um erro, mas sim por não ter aprendido com esse erro. Risa leva esse arrependimento consigo mesma, aprende com seus erros e transforma sua vida em basicamente uma vida de foco. A terapeuta Winifred Gallagher, em seu livro Rapt, Atenção e uma Vida Focada, fala que resiliência significa ver que pensamentos negativos vêm e vão, e temos as habilidades para lidar com eles. Em nenhum momento a Risa esquece as pessoas que perderam a vida para ela. O que ela faz de fato é entender o que ela está sentindo e focar no objetivo que ela quer alcançar, para que justamente esse erro não se repita novamente. Quando a Winnie encontra a Risa pela primeira vez e pergunta o motivo dela se tornar um soldado, a Risa fala que o motivo principal era que ela queria proteger uma pessoa em específico. E essa cena é legal porque a Winnie fica surpresa com aquilo. Talvez porque ela não tinha pensado que a função de um soldado também não era apenas de matar, mas sim também de proteger. A Arakawa, a criadora de Fullmetal, fez uma pesquisa extensa sobre guerras e até entrevistou vários veteranos da Segunda Guerra Mundial para ajudar com a precisão do mundo pós-guerra. E é interessante porque a Risa é a personagem com maior foco na história. E esse foco traduz na personagem que é basicamente um sniper. E para se tornar um sniper, precisa ali de um grande nível de treinamento, tanto técnico quanto mental. E ela juntou tudo isso nessa personagem. Eu gosto de armas porque, ao contrário de espadas e facas, você não tem que sentir sua vítima morrer. A Risa, no seu âmbito de trabalho, é uma pessoa fria, mais distante, mas a gente vê no próprio relacionamento dela com Hayate, o cachorro dela, o tanto que ela é sensível. Não apenas aí, a relação dela com os personagens mais novos
alvos também demonstra isso. Mas olha o que acontece. Um estudo sobre atiradores em Israel mostrou que os snipers são muito menos propensos do que outros soldados a desumanizar o seu inimigo. Parte da razão para isso pode ser que os atiradores podem ver seus alvos com grande clareza e às vezes devem observá-los por dias, por horas. Uma cena interessante é quando ela fala dessa relação de causa e efeito, que só quem entendia era quem tinha essa mira boa, quem conseguia apontar para um alvo e acertá-lo. Ela fala que os civis de Estival atiravam e ocasionalmente acertavam alguém, mas ela não, era diferente. Se ela atirasse, era quase certeza que a pessoa iria morrer, e com isso ela via o impacto direto sobre o que ela fazia. No mangá, por exemplo, o próprio Roy Mustang ficou no alvo dela. Por um momento, ela pensou em atirar até mesmo no Roy. A conversa que ela tem com Edward é sensacional. Quando o alquimista do aço fala pra ela que se sentia culpado por ter impedido a Winnie de cumprir a sua missão, a Risa fala: "Você está preocupado com isso porque você sobreviveu." E aí o Ed pergunta pra ela se ela se arrepende do que fez. E ela fala uma coisa interessantíssima, que ela não tem esse direito mais. Porque se ela se arrependesse, as vidas que ela tirou e as pessoas que ela salvou ficariam sem sentido. Isso mostra o tanto que a Risa aceitou o que aconteceu. A aceitação não significa suspender esforço para mudar o que é. Isso não implica que estamos desistindo da realidade, se tornando diferente. A aceitação é sobre agora. Além disso, a aceitação não é um ato de passividade, mas sim sobre focar no que precisa agora ser alterado, de concordar em iniciar nossos esforços de onde realmente estamos e considerando o que realmente é. É enfrentar a verdade ao invés de negá-la. E isso define totalmente a Risa, porque o elemento principal da aceitação é abrir-se para a realidade como ela de fato é, e não como nos sentimos sobre ela. Ela conseguiu viver com esse peso normalmente, estando no presente, e ao mesmo tempo conseguindo pensar em um cenário futuro. E alguns soldados tinham mais dificuldade com isso, como era o caso do Armstrong, por exemplo. Inclusive, essa cena me marcou muito. Kimberly foi ali um dos personagens a fazer a Risa se questionar sobre o que ela estava de fato fazendo. Ele fala: "Você não sente nenhum prazer no que está fazendo? Eu duvido que você não pensa assim quando acerta alguém." Ela fica chocada com aquelas palavras, mas de alguma forma, no fundo, ela sabia que aquilo era uma verdade, tinha um pouco de verdade naquilo. Às vezes apenas podemos aceitar que não tem como a gente reparar o nosso erro. Já foi feito. É justamente sobre não perder o foco. Uma equipe liderada pelo psicólogo Eric Meyer estudou centenas de veteranos militares americanos que serviram em guerras no Iraque e no Afeganistão. E eles descobriram que aqueles que apresentavam sinais abaixo da média de transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, uma possível marca de resiliência, tendiam a pontuar muito em um traço conhecido como flexibilidade psicológica. E era medido por discordância com afirmações como: "Tenho medo dos meus sentimentos" ou "Emoções causam problemas na minha vida", mostrando o quanto a flexibilidade psicológica nos dá a capacidade de mudar perspectivas e ações quando estamos experimentando desconforto ou dificuldade sem sermos sobrecarregados. A psicóloga Zelda Koidemi fala que outro aspecto fundamental para a flexibilidade psicológica é justamente o que a Risa faz: não evitar emoções difíceis, mas sim aceitá-las como parte da vida. Quanto mais focados estivermos, mais bem-sucedidos estaremos no que propomos a fazer. E por outro lado, quanto mais distraídos, menos bem nós fazemos. E foi justamente isso que o Roy viu nela. Ele fala que quando viu ela, percebeu que ela tinha olhos de determinação. E por isso ele designa ela para ser sua assistente e colocar a vida dele nas mãos dela. Na analogia ali que o Roy faz de seus soldados, comparando eles a um jogo de xadrez, a Risa é a rainha. E ela, sendo a personagem que gosta de seguir em frente, nada mais justo do que ela seguir alguém que não abandona ninguém. O psicólogo Rick Snyder definiu ali o que ele chamava de teoria da esperança. A esperança é um sentimento simples, mas quando passamos a ter ela, nossa realidade muda completamente. Alguns estudos mostram que ela até mesmo, em alguns casos, diminui a dor em doenças crônicas e ajuda no controle da ansiedade e do estresse. E uma das razões é que, quando temos esperança, é mais provável que pensemos em um caminho específico de como seguir em frente de uma forma que nos traga um senso de agência. Ou seja, como acontece no caso da Risa, nos sentimos menos desamparados e menos incertos sobre o futuro. E o Mustang é exatamente isso pra ela. Tanto que o único momento onde ela perde basicamente a sua razão, onde ela perde a cabeça, é justo no momento onde ela percebe que ele poderia ter morrido. É também nessa hora que ela baixa a arma e meio que desiste. E naquele momento ela perde o foco, mostrando o quanto o foco está ligado à esperança. E a Risa mostra que às vezes a esperança pode ser a única coisa entre o ser humano e o abismo. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.